E é isso, irmãos. O barco pode balançar, mas com Jesus no barco, nós não vamos afundar. Não é isso? E é isso que nós aprendemos ontem. E ontem nós conhecemos a história de um menino que morava muito distante daqui, em outro país. Qual o nome dele? Samuelito. Porque ontem o nosso barco nos levou até o México. Nós somos chiques, irmãos. Nós fomos até o México ontem. E nós conhecemos, então, a história de Samuelito, um menino que vivia numa vila muito pobre, muito distante da cidade. Um lugar que não tinha torneira nas casas. Um lugar que não tinha estrada para chegar na casa do Samuelito. E um lugar que precisava de muitas coisas. Então, nós vamos hoje lembrar um pouquinho do que nós aprendemos ontem. E ontem nós paramos para dar continuidade hoje nessa história do Samuelito. Preparado, irmão Wellington? Mais calmo hoje, né? Nós vamos devagar. Então, vamos lá. Samuelito, ele trabalhava muito, porque ele tinha um sonho. Qual era o sonho do Samuelito? Estudar. Eu sei que é o sonho de vocês também, não é? Sim. Eu só escuto sim. Eu só escuto sim. E Samuelito queria estudar. Samuelito estava com 9 anos. Na vila de Samuelito não tinha escola. Na vila de Samuelito não tinha banco. Na vila de Samuelito não tinha mercado. Lá era um lugar muito afastado, muito pobre. E Samuelito tinha um sonho de ir para a escola. Mas para ir para a escola, só na cidade. E para ir para a cidade precisava de muito dinheiro. A família de Samuelito não tinha condições de pagar para Samuelito estudar naquela escola. Então, o que ele fazia com 9 anos? Ele trabalhava. Ele trabalhava muito. E aquele ali é o cego que ficava ao lado dele, no ponto de ônibus. Samuelito trabalhava fazendo o que ali no ponto de ônibus? Engraxando os sapatos. Das pessoas que desciam do ônibus para almoçar no restaurante, ele perguntava. O que ele perguntava? Se queria engraxar o sapato. E o cego fazia o quê? Tocava violão também para ganhar um dinheirinho. E quando Samuelito viu um ônibus se aproximando, ele começou a ficar feliz, né? Ia ganhar um dinheirinho. E naquele ônibus desceram muitas pessoas, mas desceu uma em especial. Essa pessoa era uma moça que parecia que não ia embora, porque ela foi e tirou a mala dela de dentro do ônibus. Então, parecia que ela ia ficar ali. Esta moça era uma missionária. E ela estava vindo para aquela vila distante. O que é missionária mesmo? Isso, uma pessoa que vai em outros lugares, às vezes mais perto, às vezes mais longe, para falar de Jesus. E ela foi na vila de Samuelito e conheceu Samuelito e contou para ele uma história de um livro que não tem figuras, não tem palavras. Cadê tia Débora? A tia Débora vai me ajudar aqui. E ela contou essa história do livro para ele, porque ele disse para ela que o sonho dele era aprender a ler. Ele queria ler, e ela falou assim, então eu vou te contar uma história que você não precisa saber ler, porque é um livro sem palavras. E ela mostrou, então, a primeira folha, que representava as ruas de ouro do céu, a outra folha, que mostrava para ele que no céu não entra pecado, e apresentou também
a outra folha, a outra cor, que mostrava que Deus tinha um plano perfeito. Mandou Jesus para perdoar os pecados. E aí a gente poderia entrar no céu. E mostrou também a página branca, representando que os pecados estavam perdoados. E assim nós poderíamos entrar no céu. E ela contou essa história para o Samuelito. Pode passar. E aí, o cego brigou com Samuelito, porque eles não gostavam de ouvir da palavra de Deus. E o cego falou: se seu pai descobrir que você está conversando com uma missionária, ele vai ficar muito bravo. Mas aquela história ficou gravada no coração. Os outros missionários que já moravam na vila, vieram buscar a nova missionária e foram embora. Samuelito, então, chegou em casa e encontrou a sua família. Só que Samuelito não podia contar que ele tinha conversado com a missionária, porque o pai ia ficar muito bravo. Mas Samuelito não gostava de esconder nada dos pais, então ele ficou com o coração apertadinho. Mas se ele contasse, ele ia estar numa encrenca danada. E a mãe perguntou do dinheiro dele. Ele falou que recebeu o dinheiro. E onde que ela guardava o dinheirinho? Num pote de barro, porque ela não tinha banco. Eles guardavam lá o dinheirinho no pote de barro. E Samuelito conversou com seus pais naquela noite, mas não contou sobre a conversa com a missionária. Pode passar. Ele ficou depois sozinho pensando em tudo que a missionária disse para ele. Será que é verdade? Será que a gente pode mesmo morar com Deus no céu um dia? Ele ficou pensando nessas coisas sozinho. E o que eu faço? Eu conto ou não para o meu pai sobre o que aconteceu? Mas ele tinha muito medo do pai dele, por isso ele resolveu não contar ainda. E no outro dia, o pai saiu cedo para vender. Eles trabalhavam muito, juntando dinheiro no pote para Samuelito um dia ir para a escola. E Samuelito acordou cedo, mas o pai já tinha saído, porque ele foi vender porcos. E Samuelito, então, foi com a sua irmã procurar lagartos para vender. E eles encontraram, foram para a beira da estrada vender lagartos. Era o outro trabalho do Samuelito. Vender juntamente com a sua irmãzinha Carmencita os lagartos. Quem é que eles acharam na estrada? A missionária passando de carro. E a missionária parou, encontrou Samuelito, encontrou com a irmã. E o que aconteceu? Contou novamente a história do livro Sem Palavras. Essa história que está na Bíblia. E agora a irmã também sabia que Samuelito tinha conversado com uma missionária. E ele ficou morrendo de medo da irmã chegar em casa e contar esse segredo. E quando ele chegou em casa, a mãe guardou o dinheiro no pote, como ela sempre fazia, mas quando ele voltou para casa, a mãe estava com uma cara brava, a irmã estava escondida atrás da parede, então Samuelito já tinha percebido que a irmã contou. E aí, no fim do dia, a mãe chamou Samuelito e falou: conta para mim o que aconteceu. Porque a sua irmã não para de falar de uma moça, de um livrinho. O que é isso, Samuelito? E quando Samuelito tentou justificar, né? Eu queria contar desde ontem, mãe. Desde ontem eu queria contar. Eu ia contar hoje. Mas a mãe ficou muito brava. Ela ficou muito brava, agitada, e diz: como que você pode escutar essas coisas? Deixa só o seu pai voltar. Sabe o que ele vai fazer? Não vai mais deixar você ir para a escola. O sonho do Samuelito era ir para a escola. Se o pai soubesse que ele conversou com uma missionária,
Ele nem mais iria para a escola. Mas Samuelito ficou sentado, só escutando a mãe que brigava, chorava, gritava. E ela disse: olha, Samuelito, quando ela se acalmou, nós não vamos contar para o seu pai. Vamos combinar uma coisa, vamos manter o segredo. Mas você vai me prometer nunca mais conversar com essa missionária. O que Samuelito disse? O que Samuelito disse? Nada. Ficou quietinho. Ficou quietinho. E no coração dele, lembrando de tudo daquela linda história que a missionária tinha contado para ele. No dia seguinte, eles estavam esperando o pai voltar. O pai chegava na hora do café. E era a hora do café, cadê o pai? Olhava na estrada, cadê o pai? Porque a casa do Samuelito ficava num lugar alto, era tão alto, e não tinha estrada, não subia carro, nada. Então eles ficavam olhando para ver se o pai vinha, voltava da viagem da venda dos porcos. Já era meio-dia, cadê o pai? Não chegava. Então, nós paramos aqui, né? Então, Samuelito, vendo a mãe agitada, andando para lá e para cá, preocupada, ele disse: mãe, deixa que eu agora fico na porta olhando. E ele foi para a porta e ficou olhando. De repente, Samuelito viu alguma coisa. Ele arregalou os olhos e chamou: venha, mamãe, venha ver. Foi aí que nós paramos, né? O que será que Samuelito viu? O pai dele? A missionária? O pai dele? Não. Samuelito. O irmão Wellington, num suspense desse, errou o slide. Hã? Gente, houve uma falha técnica, vamos esperar. É só para criar um suspense, tá, gente? Nós vamos descobrir o que o Samuelito viu. Não. Esse aí. Volta. Vai para baixo. Por isso que eu te dei o nome. Tudo certo, gente. Nós vamos descobrir agora. O que será que Samuelito viu? Ele viu o vizinho subindo em cima de um burrinho, porque para chegar lá, ou a pé ou no burrinho. Subindo em cima do burrinho, e o burrinho vinha devagar, e o vizinho não chegava. Sabe o que Samuelito fez? Ele não aguentou, desceu correndo para encontrar com o vizinho dele. Mas a mãe ficou parada, ela estava igual uma estátua, de tanto medo que ela ficou. Por que será que o vizinho estava indo lá? Quando Samuelito chegou perto do vizinho, ele perguntou: o que aconteceu? Por que o senhor veio aqui? E o vizinho disse: Samuelito, eu quero conversar primeiro com a sua mãe. E Samuelito voltou correndo, ficou do lado da mãe e esperou o vizinho chegar lá. E aí, quando o vizinho chegou, ele disse: senhora, eu não trago boas notícias. A mãe perguntou: meu marido, o que aconteceu com ele? Ele está doente? Ele morreu? E o vizinho diz: não, ele não morreu. Ainda bem, né? Não, ele não morreu. Mas ele sofreu um acidente.
Sabem o que aconteceu? Enquanto ele levava os porcos para vender, as cordas enrolaram nas pernas do pai. Os porcos saíram correndo e o pai ficou muito ferido. E ele estava agora no hospital. Quando a mãe ouviu isso, ela começou a chorar. E ela chorava muito alto. A Carmencita, a irmã, chorava mais alto ainda. As pessoas, os vizinhos que souberam da notícia, começaram a chegar para consolar aquela família. E Samuelito? Samuelito não chorou alto. Ele foi para trás da casa, quietinha, e ficou lá, sozinho. As lágrimas desciam, ele estava muito triste. E ele começou a pensar, o que vai acontecer se o meu pai morrer? Será que ele vai para o céu? Por que eu não contei para ele a história da missionária? Por que eu não falei para ele? Por que eu não criei coragem para contar para ele? E agora? E ele, então, chorava silenciosamente. E ele pensou assim, eu podia ter contado para o meu pai. Eu sou mesmo um covarde, mas eu fiquei com medo dele até me bater, porque meu pai é muito bravo. Mas quem sabe ele até gostaria de ouvir sobre Jesus. E ele pensou também, mas quer saber de uma coisa? Nem eu ainda falei com Deus. Eu queria contar para o meu pai, mas nem eu ainda falei. E naquele momento ele sentiu um desejo de falar com Deus. E ele falou, Senhor Deus, eu não sei falar direito, eu não sei ler, mas eu acredito em tudo que aquela missionária disse. E eu quero que Jesus perdoe os meus pecados. Eu quero que Jesus seja o meu Salvador, como a missionária disse. E ele disse na oração também que ele queria que não só ele, mas toda a sua família também confiasse, acreditasse e fosse um dia morar no céu, todos juntos com Deus, fazendo parte da família de Deus. Quando ele abriu os olhos, ele ainda continuava triste, mas ele não estava mais nervoso, ele estava calmo. Ele estava calmo. Ele escutava as pessoas dentro da casa chorando alto e gritando, mas Samuelito estava calmo. Porque com Cristo no barco, tudo vai bem. E agora Jesus estava naquele barco, naquele coração. E ele sentia tudo isso. E ele falou, agora eu vou orar de novo. E ele orou, Deus, traga o meu pai vivo para a minha casa, porque eu tenho que contar essa história para ele também. Eu não posso deixar de contar essa história. E me ajude a contar para minha mãe e para minha irmã que eu já aceitei Jesus. Porque ele tinha medo da mãe também. Mas o pai ficou no hospital muitas semanas, porque o ferimento foi grave. E a família, apesar dos vizinhos ajudarem com alimentos, a família foi só gastando o dinheiro do pote. E o dinheiro do pote era para ir? Era para ir para a escola, para Samuelito ir para a escola. E a mãe tinha que pagar as despesas do hospital, tinha que comprar o remédio. E cada vez que a mãe tirava o dinheiro do pote, mais longe estava a chance de Samuelito ir para a escola. E ele continuou trabalhando. Ele engraxava sapato, ele vendia lagarto, ele fazia tudo o que ele podia. Mas ele sabia que ia ser muito difícil conseguir encher o pote a tempo dele ir para a escola.
E ele sempre pensava na missionária, ele sempre pensava na oração que ele fez naquele dia atrás da casa, mas não tinha ninguém para ensinar a Bíblia para ele. As coisas estavam difíceis para Samuelito. O pai no hospital, o dinheiro acabando, o sonho de ir para a escola parecia que não ia acontecer. A mãe não queria nem ouvir falar sobre a história. Ela disse que não queria saber. E o cego também disse que tudo que estava acontecendo de ruim com eles era porque ele tinha escutado a história da missionária. Então a vida de Samuelito estava uma tempestade. Estava difícil. Sabe o que ele fazia quando ele sentia muito triste? Ele ia para trás da casa e falava com Deus, orava. Porque Deus escuta a nossa oração em qualquer lugar. Pode ser dentro da casa, atrás da casa, na sua escola, em qualquer lugar. Deus escuta a sua oração. E ele ia para lá. Na verdade, quando ele ia para o ponto engraxar o sapato, ele não ia mais só para ganhar dinheiro. Ele queria encontrar com a missionária. Então ele ia para o ponto, mas não encontrava. Ia para a estrada vender o lagarto para ver se o carro da missionária passava. Nada. Mas sabe, um dia, quando o dinheiro do pote estava quase acabando, ele viu a missionária. Sabe onde? Subindo para a sua casa. O coração de Samuelito começou a bater mais forte. Será que é ela mesmo? Será que é ela? Ela está indo para a minha casa. Agora minha mãe vai ficar brava mesmo, porque ela vai descobrir que aquela moça é a missionária que conversou com ele. Sabe o que ele fez? Se escondeu e ficou olhando para ver o que ia acontecer. E a mãe, então, quando a missionária chegou na porta, a mãe ficou olhando para ela, olhando desconfiada, mas a missionária tinha um sorriso bondoso, sorriu para ela, disse assim: olha, eu soube que o seu marido sofreu um grave acidente, e eu estou aqui para visitar vocês. Eu estou aqui para perguntar se vocês precisam de alguma ajuda, e trouxe doces e biscoitos. Delícia, né? Eu também. E aí a mãe convidou a missionária para entrar na casa, mas não sabia que ela era missionária. Então, Samuelito falou: minha mãe convidou a missionária para entrar na casa? Vou lá ver o que está acontecendo. E então, ele entrou na casa devagar, né? As duas sentadas, tomando café, comendo biscoito. Quando ele chegou, a missionária olhou para ele, ele cumprimentou a missionária só com a cabeça, e a missionária disse: senhora, eu já conheço o seu filho. Eu já conheço o seu filho. Eu encontrei com ele no ponto de ônibus, na estrada. Imaginem a cara da mãe. A mãe fechou uma cara zangada. Samuelito tremia até por dentro. E ele disse correndo: mãe, ela é uma moça bondosa. Ela é uma pessoa boa, mãe. Pode confiar. E a missionária disse assim: senhora, deixa eu te contar a mesma história que eu contei para ele. Se a senhora achar que eu contei alguma coisa errada, alguma coisa má, eu vou embora e nunca mais volto aqui. E o Samuelito implorando, com as mãos juntinhas, e a mãe disse: tudo bem, pode contar essa história. E Samuelito sentou todo feliz, e mais uma vez escutou aquela história. E agora ele já sabia contar a história muito bem, até ajudou a missionária a contar a história. Quando a missionária terminou a história, ela disse assim: antes de ir embora, a mãe estava em silêncio. Antes de ir embora, eu poderia orar pelo seu marido? E a mãe concordou com a cabeça. E a missionária, então,
pediu para que Deus desse saúde, restabelecesse a saúde do pai, para que ele voltasse logo para casa. Ela pediu também para Samuelito ir logo para a escola. E ela pediu também para que aquela família, toda a família, aceitasse Jesus e fizesse parte da família de Deus. Quando ela disse amém, a mãe não estava mais zangada. Estava com uma cara normal. E aí o Samuelito até estranhou, porque ele olhou e os olhos da mãe estavam cheios de lágrimas. E Samuelito, então, ficou mais confiante e disse: missionária, eu quero te contar uma coisa. Eu já aceitei Jesus como meu Salvador. Aí foi a vez da missionária encher os olhos de lágrimas. Ela estava tão feliz, tão emocionada com o que Samuelito contou para ela. E aí ela disse assim para ele: Samuelito, você já conhece a historinha do livrinho sem palavras, então eu vou dar de presente esse livrinho para você. E você vai poder contar para sua mãe de novo, contar para sua irmã de novo, até para o seu pai quando ele voltar para casa, porque Deus vai ouvir a nossa oração, o seu pai vai voltar para casa. E tem mais, Samuelito, você vai para a escola, mesmo o dinheiro tendo acabado, porque Deus vai ouvir a nossa oração. Deus pode fazer milagres. Ele acalmou a tempestade no mar. Deus pode fazer milagres. E quando você aprender a ler, você vai ganhar uma Bíblia, só sua, para você ler. Samuelito ficou tão contente, agora ele tinha um livrinho para contar história para todo mundo. Mas será que ele ia poder contar essa história para o pai? Ele se despediu da missionária e sabe o que ele não sabia? É que era a última vez que ele ia ver a missionária. A missionária estava indo embora da vila. Ela ia voltar para a cidade do México. Samuelito não sabia disso. E aí ele se despediu, sabendo de uma coisa com toda certeza. Deus já tinha feito um milagre, porque a mãe dele não estava mais zangada. Ela escutou a história, ela ouviu a oração e não estava zangada. Então Deus já tinha começado a fazer um milagre. Eles ficaram na porta, olhando a missionária descer toda aquela colina. E lá a mãe disse para ele: olha, Samuelito, você tinha razão. Ela é uma pessoa bondosa. E eu sinto no meu coração que o que ela disse é verdade. E agora que você ganhou um livrinho, conta essa história de novo para mim. E sentaram todos, e Samuelito, todo importante, contou a história novamente. Quando ele acabou, a irmãzinha pediu de novo. E ele contou a história novamente, e contou várias vezes, porque ninguém cansava de ouvir aquela história. E a Samuelito sempre dizia: e não esqueça, mamãe, essa história está na Bíblia, então é verdadeira. E antes de se deitarem, todos três se ajoelharam. Eles ouviram aquela história o dia inteiro. Começaram a orar. Se ajoelharam como a missionária fez. A mãe pediu para Deus perdoar os seus pecados, como Samuelito ensinou que ela tinha que fazer. E ela disse: olha, Senhor Deus, eu não sei como fazer, mas eu sei que Jesus morreu por mim, e eu já o amo muito, e eu quero aceitar Jesus aqui no meu coração. A Carmencita, a irmã pequenininha, orou também, e ela também disse que tinha aceitado Jesus. No final, os três ficaram sentados na porta de casa, olhando para aquele céu cheio de estrelas, porque já tinha anoitecido. E eles ficavam pensando: que céu maravilhoso, que céu lindo que Deus criou, e nós vamos morar com Ele um dia, todos juntos, lá no céu. E chegou finalmente o dia que o pai pôde voltar para casa. A ambulância não conseguia subir até a casa. Os amigos tiveram que fazer uma maca, um lençol, carregar de um lado do outro, para levar o pai até
lá em cima, onde era a casa do Samuelito. A mãe já tinha feito toda uma limpeza, eles estavam felizes, o pai voltou. Quando os amigos foram embora, a mãe e o pai se abraçaram chorando. Quanto tempo ele ficou longe? Que susto eles passaram, né? Samuelito ficou de longe junto com a irmã, e o pai, vem aqui, Samuelito. Ih, será que ele já estava sabendo de alguma coisa? Ele chamou, vem aqui, Samuelito. E então ele apontou o jarro e começou a chorar, porque ele sabia que todo o dinheiro tinha sido gasto no seu tratamento. E Samuelito não poderia mais ir para a escola. E Samuelito falou assim, Deus ia fazer um milagre. E Samuelito disse assim, não se preocupe, pai. O mais importante é que você voltou para a nossa casa com saúde. Mas Samuelito, disse o pai, acabou tudo. Todo o dinheiro se foi. Ele disse, tudo não, pai. Eu tenho um outro jeito de ir para a escola. E eu prometo te contar que jeito é esse. Mas agora não, o senhor está cansado, o senhor chegou do hospital, dorme um pouquinho, descansa um pouquinho. A mãe com o olho arregalado deste tamanho, o que será que Samuelito vai contar? E aí, depois que o pai dormiu, a irmã foi brincar, a mãe chamou Samuelito e falou, Samuelito, que negócio é esse? O que você vai contar para o seu pai? Nós não temos nada para falar com ele. Aí Samuelito abraçou a mãe e disse assim, temos sim, mãe. Temos sim, a missionária disse que Deus vai responder a oração e que eu um dia vou poder ir para a escola. A senhora esqueceu? Nós precisamos contar para o nosso pai o que ela disse. E a nossa oração vai ser atendida e o pai vai saber que a missionária falou a verdade. A mãe abraçou o Samuelito e disse, coitado do meu filho, ele está pensando que vai na escola, mas como é que ele vai na escola sem dinheiro? Deus vai colocar dinheiro nesse pote? Pessoas de fé, mas a mãe de Samuelito não estava acreditando. Samuelito disse assim, olha mãe, eu não sei como Deus vai fazer, mas uma coisa eu sei, Ele vai responder. Ele vai responder a nossa oração. Eu orei e o papai está aqui de volta. E eu orei sobre a escola e Deus vai atender também. Cada dia, o pai de Samuelito se recuperava, foi ficando bom e voltou a trabalhar. Samuelito também continuava trabalhando no ponto de ônibus e na estrada, mas nunca mais ele encontrou a missionária. A mãe também queria encontrar a missionária, mas não sabiam mais dela. Todos os dias, Samuelito ia lá para trás da casa e pedia a Deus para que um milagre acontecesse e ele pudesse ir para a escola. E ele também pedia outra coisa, para que o pai sentisse o desejo de ouvir a história que ele tinha para contar. Mas o pai, já sabendo algumas coisas que tinham acontecido, dizia, olha, nós já temos muitos problemas. Eu não quero mais problemas. E olha, e esses problemas foi por causa de vocês. Vocês receberam essa missionária aqui. Foi vocês que causaram esses problemas. Mas, quando o pai saía para trabalhar, os três ajoelhavam e oravam a Deus. Pediam para que Deus mudasse o coração do pai. Às vezes a mãe dizia, Samuelito, nós não vamos conseguir encher esse pote, e você vai ficar mais velho e não vai poder ir para a escola. E Samuelito, confiante, dizia, Deus vai fazer um milagre. E Samuelito não perdia essa esperança. E olha, mamãe, eu tenho certeza que onde a missionária estiver, ela também está orando por isso. E quando eu for para a escola, o meu pai vai acreditar. Ele vai compreender e vai querer ouvir essa história. Mas sabe, não era só para o pai que ele queria contar a história, não.
O cego era o melhor amigo dele. Ele queria contar a história para o cego. O cego, no começo, não queria ouvir, não. Mas como ele gostava muito de Samuelito, e ele viu que Samuelito era bondoso. Olha, Samuelito virou um menino tão bondoso que o dinheiro que ele ganhava, ele repartia com o cego. E olha que ele estava juntando dinheiro para ir para a escola. Então, o cego deixou Samuelito contar essa história para ele. E Samuelito contou 1, 2, 3, várias vezes. E ele disse: olha, eu sei que o senhor não pode ver as cores, mas pode acreditar que essa história é verdadeira, porque ela está na Bíblia. Deus pode perdoar os nossos pecados. E você pode ser parte da família de Deus e um dia morar no céu com Ele. O cego não falava nada, mas ele pensava: será que Deus vai me amar? Eu assim, cego? Será que Deus pode gostar de mim assim? E outras vezes Samuelito contou a história, até que um dia o coração do cego mudou. E ele disse: Samuelito, me ensina a fazer esta oração, porque eu também quero ter esse Jesus comigo. Eu também quero um dia morar no céu. Ah, só faltava alguém agora. O cego também já tinha aceitado Jesus. Ah, faltava o pai. Um dia, Samuelito e o cego estavam no ponto, quando chegou um grupo de homens. Mas eram muitos. E o Samuelito falou: opa, vou engraxar muito sapato hoje. Mas os homens estavam com pressa, não queriam graxa no sapato. Eles estavam procurando os homens da vila. Você mora aqui? Você mora aqui? Ah, o cego até parou de tocar o violão. Ele queria escutar o que aqueles homens estavam conversando. E Samuelito e o cego ficaram prestando atenção. E aí o homem disse assim: nós vamos precisar de muitos ajudantes. Vocês vão ajudar a gente? E os homens responderam: vamos sim. Samuelito estava tão chocado. Ele pegou a caixa de engraxate dele e saiu correndo, disparado para casa. Mas ele corria tanto, a mãe, quando chegou na porta e viu Samuelito subindo correndo, ela levou um susto. Será que aconteceu alguma coisa? Eu nunca vi uma pessoa correr tanto assim. Samuelito entrou na casa correndo, passou direto pela mãe e gritou: pai, aconteceu um milagre! E a mãe ficou olhando para ele, não sabia o que tinha acontecido. E foram todos ouvir a notícia que Samuelito tinha. Samuelito, então, contou para os pais que, enquanto ele estava no ponto de ônibus, ele viu uns homens chegarem e eles estavam na vila para construir uma escola. O governo tinha decidido que todas as crianças precisavam ir para a escola, não só as da cidade, mas as que moravam no distante também. E aqueles homens estavam lá para construir uma escola na vila que Samuelito morava. E eles estavam procurando homens para ajudar na construção da escola. Samuelito falava tão rápido: pai, vai ter uma escola, vai ser aqui, eu vi os homens, eles vão trazer, nós vamos ajudar também, não é? O pai falou: Samuelito, calma, calma. Mas pai, Deus respondeu às orações, agora o senhor vai crer nele, não é mesmo? Aí o pai disse: Samuelito, não vai acontecer isso, meu filho. Você vai ficar desapontado. Olha onde a gente mora nesse alto. Nem ambulância sobe aqui, Samuelito. Como é que esse pessoal vai trazer material, tijolo, madeira, aqui nesse alto para construir uma escola, Samuelito? Pai, eu não sei, mas eu conheço Deus. Ele responde às orações. Deus vai dar um jeito de trazer o tijolo e a madeira aqui em cima. O pai, vendo a alegria do Samuelito,
estava até com pena dele, falou assim: olha, Samuelito, não fica triste não, tá? Se não tiver escola, não fica triste não. A gente já está juntando dinheiro no pote de novo. Mas, pai, até encher o pote, eu já sou adulto. Aí eu não vou poder mais ir para a escola. Mas Deus pode fazer um milagre, pai. E nós vamos ajudar nessa construção. O pai balançou a cabeça, mas não estava acreditando nada naquela história. Mas no dia seguinte, o pai viu os burrinhos subindo com a madeira, os burrinhos subindo com os tijolos. Ah, ia ter escola sim. Lá estavam os materiais necessários para a escola. O pai olhava passando na frente da casa dele todo aquele material e ele não acreditava. E aí foi a vez do pai ficar todo agitado. Samuelito tinha razão. Nós vamos ajudar esse pessoal. Nosso filho vai para a escola. A mãe estava tranquila, igual Jesus no barco. Tranquila. Ela disse: eu já sabia. E assim, nós vai ter escola, porque Deus fez um milagre para o nosso filho. Finalmente, ele vai para a escola. A missionária disse a verdade. Ela é uma boa pessoa. Samuelito vai aprender a ler e vai se tornar um grande homem. O pai concordou com aquilo. A escola foi construída rapidamente, porque todo mundo ajudou. Samuelito, agora todo orgulhoso, saía de manhã para a escola todos os dias. Uma professora veio morar na vila e ela era professora na escola. Todo dia Samuelito, com o lanche que a mamãe preparava, ia para a escola feliz. Os pais nem podiam acreditar naquilo, parecia um sonho. E no ano seguinte era a irmã que ia para a escola. Como eles estavam felizes. Samuelito estava encantado com a escola nova. Ele conheceu pote de plástico, que ele nunca tinha visto. Ele conheceu banheiro, que ele nunca tinha visto. Ele conheceu torneira, que ele nunca tinha visto. Coisas que ele não estava acostumado. Viram como lá a vida era muito difícil? Aí Samuelito pensou: agora o meu pai está pronto para escutar a história, porque ele viu o que Deus fez. E para conhecer Jesus. Mas quando Samuelito tentava contar a história, o pai dizia assim: Samuelito, agora não, depois. Samuelito estava triste com aquilo. Um dia, Samuelito acordou à noite, escutou a conversa dos pais, e o pai estava dizendo assim: olha, eu também gostaria de aceitar a Jesus. Estava falando com a mãe. Eu também gostaria. Mas isso não é coisa de criança e mulher, não. Se eu aceitar Jesus, meus amigos vão ficar rindo de mim. E a mãe disse assim: se eles ficarem rindo de você, eles que são bobos, você não. Porque pertencer à família de Deus, poder ir para o céu, é o mais importante. Você não pode ficar com medo dos seus amigos. Eu, o Samuelito, a Carmencita, nós já fizemos isso, não tenha medo. E o pai finalmente abriu o seu coração e disse: me ensina a orar. Quando Samuelito ouviu isso, ele saiu correndo do quarto dele: eu também quero orar com vocês. E os três ali se ajoelharam. E naquela noite, mais alguém aceitou Jesus. E as coisas não ficaram fáceis para aquela família, não. Porque a vila não gostava de pessoas que conheciam a Jesus. E eles começaram a se afastar da família. Os amigos começaram a não querer brincar mais com Samuelito. As coisas estavam difíceis. A tempestade estava lá. Estava se formando a tempestade. Mas Samuelito não perdia a fé. Ele continuava: mãe, vamos ficar firmes e vamos continuar aprendendo mais de Deus. E a mãe dizia: mas com quem? A missionária foi embora. E agora, quem vai nos ensinar mais sobre Deus? E aí, Samuelito disse assim: mãe, a
professora disse que chegou uma carta na escola, é para mim. Eu vou pedir para ela ler essa carta. E quando ele chegou na escola, era uma carta da missionária. E então ela disse assim, olha, parece ser a carta da missionária. Você quer que eu leia? A professora disse, quero. E ela lia as cartas. E a missionária mandou várias cartas para ele. E as cartas ajudaram aquela família que estava passando um momento difícil. E Samuelito falou assim, agora eu que quero escrever para ela. E a professora ajudou. Contou para a missionária que a família toda tinha aceitado Jesus, contou que ele já tinha começado a aprender a ler, contou que ele estava na escola, e já fazia 1 ano que ele estava na escola, e ele viu o pai subindo com um pacote, e ele disse, chegou esse pacote para você, Samuelito, e quando ele abriu, era... Quem mandou? A missionária, porque ele agora já tinha começado a aprender a ler. E Samuelito, contente, levou a Bíblia para a professora, porque ele não lia direito ainda. Aí ele pediu para a professora ler a Bíblia. Ela disse, Samuelito, eu vou ler essa Bíblia com você, mas não aqui. Na verdade, o coração da professora já estava mudando também, porque ela estava lendo as cartas da missionária. E ela falou assim, todo dia à noite eu vou na sua casa e vou ler a Bíblia junto com a sua família. E todos os dias a missionária ia para a casa de Samuelito ler a Bíblia. Isso, a professora, obrigada, a professora. Pois é, né? Já tinha muita gente, já podia construir uma igreja, eu também acho. E, aos poucos, os amigos que não queriam brincar com Samuelito voltaram a ser amigo dele, porque viram que ele era um menino bondoso, um menino alegre, um menino feliz. A família, apesar dos problemas, continuou confiando em Deus. Atravessou as tempestades, porque agora eles navegavam com Jesus. Todos na vila começaram a comentar, que família diferente, que família bondosa, que família feliz. Mesmo quando eles passam por problemas, eles estão felizes, confiantes, calmos, tranquilos. Samuelito se tornou um homem. Samuelito aprendeu a ler. Samuelito lia a Bíblia todos os dias. Samuelito era muito admirado na vila onde ele morava, era respeitado por todos, e todos sabiam que Deus tinha feito um milagre na vida de Samuelito. Essa é uma história real. Samuelito realmente existiu. Essa é a história de uma missionária que fez esse trabalho na vida de Samuelito. Mas nós, todos nós, podemos experimentar o que Samuelito experimentou. Nós podemos ser missionários como aquela missionária foi. Não lá no México, mas pode ser aqui, na sua vida, na sua casa, na sua escola. Você pode ser um missionário onde você quiser. Você pode falar com Deus onde você quiser. E quando os problemas chegarem, Deus está no comando, porque Ele, com Cristo no barco, tudo vai bem e não afunda. E se chegar a tempestade, Deus acalma. Às vezes a tempestade é grande na vida da gente, mas a gente tem que continuar firme, porque Jesus está calmo e tranquilo, porque tudo vai ficar bem. Uma hora vai passar. Nós estamos com eles, nós somos guiados por Ele. Abaixa a sua cabeça agora e nós vamos falar com Deus. Essa é a hora que nós vamos falar e pedir a Deus. Você tem um sonho como Samuelito tinha? Está difícil? Fala para Deus. Fala só para Deus.
Porque Ele é um Deus que faz milagres. Ele é o Deus que pode todas as coisas. Está difícil a situação que você está passando? Fala com Deus. Confia em Deus. Leia a Bíblia. Aprenda de Deus. Aprenda como Deus é poderoso, maravilhoso, pode fazer milagres, mesmo quando enfrentamos situações difíceis, porque ter Jesus não significa não ter problemas. Quando Samuelita aceitou Jesus, os problemas até aumentaram, mas ele continuou confiando em Deus. E nós confiamos em Deus em todos os momentos? Que bom. Vamos falar com Deus? Senhor, nós somos imperfeitos. Nós fazemos coisas erradas. Nós temos pensamentos errados. Mas nós cremos que Jesus está no barco conosco. E por isso nós podemos enfrentar as tempestades, nós podemos enfrentar os problemas, porque nós sabemos que um dia iremos morar contigo.